é receber de Deus isto aqui que eu vou ler. Amém. Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas. Quando uma pessoa, um crente, ele está sendo dominado pelo orgulho, está sendo dominado pelas coisas desta vida, está sendo dominado pela falta de humildade, se torna uma pessoa arrogante. Amém. Ele está estampado que ele não tem alcançado Jesus Cristo para aprender dele. Aprender a humildade, amém, é a coisa mais necessária que nós precisamos em nossos dias. Aleluia. A arrogância, a impetulância, esse procedimento grosseiro e dominador, isto é ausência de humildade de Jesus Cristo. Quando nós começamos a sentir poderosos e começamos a sentir autoritários, não estou falando de autoridade. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Dentro da sua casa, trabalhando com seus filhos, ou se você é um patrão, e se você tem um empregado, é preciso que haja com humildade. A humildade está ficando ausente em todos os segmentos. Porque quando a pessoa descobre que ele é, o que ele tem, o que ele adquiriu, a pior coisa que existe é uma pessoa quando ele descobre que ele é famoso ou famosa. Porque a primeira coisa que acontece é que ele não consegue ser humilde. A fama leva a pessoa ao distanciamento. Quando uma pessoa se torna famoso, a primeira coisa que acontece, ele começa a subir e crescer, e ele não consegue mais olhar para baixo. Por isso Jesus Cristo falou: tem que aprender de mim, tem que aprender de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Humildade não se compra lá no mercado, não se compra lá na Drogaria Araújo. A humildade é o exercício de um aprendizado. Quando a maneira que você nota se uma pessoa ele é arrogante, ele é orgulhoso, é a maneira como que ele, o patrão, o seu patrão, a maneira que você vai saber se ele é uma pessoa que tem autoridade, se ele é autoritário, é a maneira como que ele fala com você, a maneira como ele delega para você, a maneira como ele transmite para você as incumbências. Amém. Tem pessoas, tem patrão, tem pessoas que têm autoridade, que eles são autoritários. Eles não passam autoridade, eles mandam, porque eles sentem dono da sua vida. Eles sentem que eles são tão poderosos que ele pode te mandar.
Por isso, Jesus Cristo falou: tem que aprender de mim, porque eu sou humilde. Porque a ausência da humildade é o afastamento. A pessoa, quando ele vai apoderando, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele vai ficando famoso, a primeira coisa que ele faz é afastar do convívio das pessoas. Quanto mais para trás ele fica, quanto mais difícil quanto mais ele dificultar o contato com você, conosco, com as pessoas, aquilo está fazendo ele ficar importante. Então ele vai distanciando, e aquilo põe a pessoa dentro de uma prisão. Arrogância, orgulho, isso é uma ação de Satanás. Por isso Jesus Cristo falou: aprende de mim, porque eu sou humilde. Como é difícil, como é difícil, não é verdade? Pessoas que têm dinheiro, que é rico, que têm um certo poder financeiro, adquiriu uma certa finança, ele se sente poderoso, ele se sente dono de tudo. Irmão Jefferson, não, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus temos que ser humilde. Quanto mais humilde você for, mais autoridade, porque a nossa autoridade ela não é esboçada no físico. A nossa autoridade é uma autoridade espiritual. Nós não somos patrões de ninguém. Então, se você tem alguém que trabalha para você, se você é patrão, você tem que saber disso. Tratar as pessoas como os filhos de Deus, porque as pessoas vão trabalhar fazendo o seu trabalho como se estivesse fazendo para Deus. Eu falei com o diretor, trabalho com ele. Eu falei com ele, as pessoas que estão subordinadas à sua direção, que estão na sua direção, eles vão fazer as coisas, vão fazer melhor do que pode. Biblicamente falando, eles fazem como se estivesse fazendo para Deus. Então, é muito interessante isso aí, quando nós entendemos que precisamos alcançar as fontes da humildade. Não ser humilde de cara, ter uma falsa humildade. Não, irmãos. Esse segredo será revelado. A Bíblia fala assim. Pastor Deus. Uma falsa humildade. Porque se colocar uma falsa humildade, todos vão pensar que eu sou humilde, mas o negócio não é a cara, o negócio é o coração. Porque sou humilde de coração, não de cara. Não ter uma carinha e lá na fora eu tenho um carão. Humilde de coração é uma coisa trabalhada no Espírito. Aleluia. Quando nós olhamos para aquele menino, aquele jovem que estava lá nos rincões, daí a pouco chega o profeta Samuel e a festa estava preparada e ele fala: eu vim para ungir um dos seus filhos para serem rei de Israel. Todos os filhos de Jessé estavam lá, os orgulhosos, os bonitões, os bem preparados, os melhores estavam lá. Mas a Bíblia diz que todos os 7 passaram perante o Senhor na
pessoa do profeta Samuel, irmão José da Paz, e nenhum deles foram escolhidos. Por que será? É impressionante isso, pastor. Por que será? Era o filho de Jessé também. Por que não foi escolhido Samar? Por que não foram escolhidos esse camarada muito bem preparado fisicamente, bonitões? Por que não foram escolhidos aqueles? O que estava lá no campo, fedendo, ovelha, sujo, é o que foi chamado para receber a unção. Por quê? Porque Deus não olha a aparência. Muitas das vezes queremos, como Pedro Jorge, convencer Deus pela nossa aparência. Mostrar para Deus que eu sou melhor, eu tenho aparência melhor. Deus não olha a aparência. Deus fulmina na aparência, porque isso não é nojo. Ele olha o coração. Deus olha o coração. Eu ouvi uma reportagem que foi feita com Roberto Carlos na casa dele, por aquela Ana Maria, que é a repórter da Globo. Eu sou competente, eu gosto de ver aquela senhora trabalhar, fazer as reportagens. E então ela fez uma entrevista na casa do Roberto Carlos. Foi lá na casa dele para entrevistá-lo. Teve um tempinho, eu assisti aquela reportagem. E quando ela estava fazendo a entrevista com ele, depois que ela entrevistou o Roberto Carlos, aí ela estava terminando a entrevista, ela falou para ele assim: Roberto, eu sei que você já conquistou tudo, você é famoso no mundo inteiro, já tem conquistado tudo, todas as coisas que você quer, que você precisar, você tem.